Olá, bem-vindos ao meu canal, pessoal. Então, eu vou falar sobre agora eu resolvi ficar num nicho só na literatura geográfica. O que é literatura geográfica? Literatura geográfica é a vida dos santos, a história da vida dos santos. Então eu tenho esse livro aqui, Legenda Áurea, a Legenda Áurea de Jacobo de Verace. Esse Jacobo de Verace era um frade mendicante dominicano e pregadores, da ordem dos pregadores dominicanos. Então ele foi compilando uma legenda de vários santos da história, porque na verdade veio da Idade Média Alta, que são 25 mil santos da Idade Média. Então ele foi juntando, foi compilando uma história aqui ou ali, tudo de fatos verídicos, verdadeiros, de fontes verdadeiras para combater os hereges da época. Então ele compilou e fez essa legenda áurea, né, que chama literatura hagiográfica, que é a literatura da vida dos santos. Então, hoje, quem foram os santos, na verdade, da Igreja Católica? Os santos foram os grandes guerreiros de Deus, né? O que lutaram, que foram martirizados, que entregaram sua vida, que martirizaram os corpos, que, por exemplo, tem o caso de São Francisco de Assis, que quando ele tinha desejo carnal, ele pegou e cobriu-se de neve nu. E o caso de São Bento também, que se jogou numa moita de espinho nu também, para combater o desejo carnal. Então eles eram muito rigorosos quanto ao corpo, né? Que eles cuidavam mais da alma, do espírito do que o corpo. Porque o corpo é uma coisa temporária, uma passageira, né? Nós somos o espírito que estamos no corpo. Isso aqui é só uma vestimenta, né? O corpo, né? O que nós vamos levar são nossas ações e obras que nós fizemos nessa terra. Então, essa legenda áurea, então ela foi compilada pelo o Jacobo, que é de Gênova, perto da Itália, e ele era dominicano. O que ele fez para poder ajudar os colegas dele, frades, a ajudar mais nos sermões para poder combater a heresia da época. Então nós temos 25 mil santos e temos outros que a gente não tem muito conhecimento. Esse vieram da Idade Média. E temos os padres do deserto também, que eles não estão aqui, mas eu vou falar sobre eles também. Então os santos foram os grandes guerreiros de Deus, que deram o corpo pela glória de Deus, né? Eles se martirizaram, os corpos foram sim triturados, martirizados, né? E todos eles que morreram, eles exalavam um odor agradável, uma música agradável. Eu falo até de Santa Rita de Cássia, né? Quando ela morreu, depois eu vou estar falando dela, né? Que exalou um perfume, né? Quando ela morreu. Então, tem vários santos na história que estão corpos incorruptos, né? E que eles não ficaram petrificados. Aqui fala que eles, que nessa época do século XIII, realizavam-se diferentes sumas em diferentes campos de saber. Por exemplo, a teológica de São Tomás de Aquino, a Divina Comédia de Dante Alighieri, as artísticas catedrais góticas. Então era preciso criar uma hagiografia dos santos. Então vem lá do século XIII isso aqui. Aí eles falam aqui que esse nosso compilador, que foi o Frei Jacobo, que é o Frei dominicano, ele fala que as mortes, apesar de geralmente serem brutais, são acompanhadas por sons, né, harmoniosos, e as pessoas de cujos corpos eram torturados, mutilados, e cujos restos mortais, eles são imputrefados e têm poderes. Eles têm poderes de pessoas que visitam o túmulo deles em peregrinação e fazem muitas curas. Então nós vamos estar falando dessa literatura hagiográfica a partir desses vídeos. E hoje eu quero falar do Santo Marcelino. Hoje é o dia do Santo Marcelino.
que está aqui, dia 26 de abril, o dia do nosso Santo Marcelino. A história dele é rapidinha, vamos começar com o Santo Marcelino, que hoje é o dia dele. Então, São Marcelino que foi? Ele governou a igreja romana, né, 9 anos e 4 meses. Então, por ordem, ele foi preso por ordem do Diocleciano e Maximiano e levado para sacrificar os ídolos. Então, aí ele ficou com muito medo de sacrificar os ídolos, porque ele ia ser muito torturado se ele não sacrificasse aos ídolos. Ele ia ser muito torturado, muito martirizado. O que ele fez? Ele ofereceu no sacrifício 2 gotas de incenso. E os infiéis do herege ficaram muito felizes com isso. Mas os católicos, os bispos, eles ficaram revoltados com essa atitude dele. E aí ele se arrependeu. E aí mais os infiéis, os hereges, ficaram muito bravos com ele, porque ele se arrependeu e prendeu ele de novo. E mandou torturar e matá-lo. O que aconteceu? Como ele arrependeu, ele foi e falou que não era para enterrar ele. Como cristão, não era para enterrar o corpo dele. E aí o que aconteceu? Aí ele morreu. Aí passou uns dias, apareceu São Pedro, o apóstolo, apareceu para São Marcelo, que era o sucessor de São Marcelino, e falou para ele: por que você não me enterrou? Ele falou assim: mas o senhor foi enterrado. Ele falou assim: não, e eu não vou ser enterrado enquanto não enterrar o Marcelino. Aí ele falou assim: mas o Marcelino excomungou todos que fossem enterrar o corpo dele. Todos que fossem enterrar o corpo dele, ele excomungou. Ele falou assim: não, eu quero que você enterre ele nos meus pés, porque você não sabe que está escrito que aqueles que são humildes serão elevados, então serão glorificados. Então São Marcelino, ele se humilhou, ele arrependeu que fez sacrifício por ídolos, né? Apesar de pequenininho que ele fez, 2 gotas de incenso, imagina 2 gotas de incenso de sacrifício, para eles era muito, né? E os católicos não aceitaram isso. Ele se arrependeu, mas como castigo de punição para ele mesmo, ele falou que não queria ser enterrado como cristão. Aí São Pedro apareceu e falou que era para enterrar ele aos pés dele. Aí ele enterrou, ele apareceu, aí o São Marcelo, sucessor dele, foi e assim fez e enterrou ele. Então essa é uma breve história de São Marcelino, nosso primeiro santo do dia 26 de abril. Se você curtiu, curte o canal, ative o sininho, dê um like, ajuda aí, dá uma força pra gente no canal. Próximos vídeos a gente vai estar falando de outros santos. Bye bye, tchau, tchau.